Daí, quando abre só comigo. Boa tarde, queridos e queridas leitoras e amigos do Espaço Multicultural Livro sobre Trilhos. Damos início, então, a mais uma edição da nossa Estação Cultural. Eu quero registrar para todos vocês que as nossas unidades já estão abertas desde o dia 20, tanto na Estação Mercado como na Estação Novo Hamburgo. Estávamos fechados desde março em função da pandemia. O horário de atendimento, então, volta para aquele horário já que todos conhecem, das 12 horas às 18, oferecendo, então, aquele serviço gratuito do empréstimo dos nossos livros, e continuamos pedindo a tua doação para o nosso acervo. Nós temos hoje 9.000 e aproximadamente 500 exemplares disponíveis e queremos atender melhor os nossos 7.000 associados. Bom, dando esses recados, eu lembro também que o Estação Cultural foi lançado em 2018, levou para as dependências aqui do trem ações regulares de oficinas literárias, apresentações musicais, cênicas e encontro com os nossos queridos autores. E nesse ano de pandemia, tivemos, então, que retomar o projeto nesse formato. Hoje, o nosso tema é o poeta português Fernando Pessoa. Já estão conosco esses convidados tão especiais, a escritora Jane Tutkian, o escritor José Eduardo de Grazia e o nosso ator Jairo Klein. E o nosso amigo e colega poeta Elvio Vargas. O Jairo Klein atua desde 1982 em Porto Alegre, pesquisa a obra e a linguagem do poeta Fernando Pessoa há mais de 30 anos. Realizou o espetáculo Eu, Pessoa e Outros Eus, e também trabalhou com diretores do Brasil e do exterior em mais de 35 espetáculos, e com vários prêmios como ator. Contamos também com a presença da professora e escritora Jane Tutkian. Ela é membro da Academia Rio-Grandense de Letras, da Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul, foi patrona de diversas feiras do livro do interior do estado e da nossa querida Feira do Livro aqui de Porto Alegre. A Jane é porto-alegrense, pós-doutorada em literatura, atua como professora e diretora do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já organizou mais de 20 livros, sendo responsável pelas obras completas de Fernando Pessoa. Recebeu alguns dos prêmios mais importantes da literatura brasileira, incluindo o Prêmio Jabuti. Já o nosso querido José Eduardo de Grazia, ele é médico oftalmologista, escritor e tradutor. Como escritor, ele tem publicado livros de contos, poesias, novelas, e como tradutor de espanhol e do italiano, ele já publicou 14 livros, entre eles 7 de Pablo Neruda. Venceu e foi finalista de diversos prêmios por seu trabalho. O Elvio Vargas, nosso poeta e amigo, colega aqui da Transurb, é autor de 4 livros e participou de mais de 50 obras. Conquistou já 4 prêmios literários, foi patrono lá em 2007 e em 2008 foi homenageado especial da Feira do Livro de Alegrete. É membro também da Academia Rio-Grandense de Letras. Portanto, eu convido agora o nosso poeta, que além do articulador destas lives, é atualmente curador do projeto Antologia Digital da Poesia Gaúcha. Passo então a palavra para o nosso mediador e um bom trabalho para todos vocês. Tudo bem? Tudo Como é que bem. vai? Novamente, tudo bom? Um grande abraço para a Jane e para o De Grazia. Obrigado pelo convite. Obrigada. Vamos conviver nessa grande viagem que é o Fernando Pessoa. E estaremos com ele. O acerto, mais ou menos, nosso é o seguinte, que eu acho que fica melhor. Nós já tínhamos conversado no ensaio na segunda, que
o Jairo faria um encerramento, o que para nós fica de espécie de um fluxo de consciência. É como se viesse o Fernando Pessoa do passado, né? E começasse a recitar seus poemas, que é também uma forma de diálogo para conosco, né? E com o pessoal da casa. Então, nos 40 minutos, nós finalizamos aqui e vamos convidar o próprio Fernando Pessoa, Jairo Pessoa Klein, ou Klein Pessoa, para trazer de volta esse grande escritor e um dos maiores escritores da literatura universal. Vamos abrir os trabalhos, então. O que representa, não só para a lusofonia, mas para a literatura universal, as figuras do Fernando Pessoa? Quem começa? Começa comigo? Por favor, Jane. Tá bom, obrigada. Primeiro eu quero cumprimentá-los, cumprimentar o Elvio. De Grazia, eu quero dizer que o De Grazia, nós começamos juntos lá, éramos jovens, participamos de uma oficina literária. Quero cumprimentar o Jairo, eu já disse, é a pessoa mais pessoa que eu conheço. O Jânio, quem mais está aí atrás, e dizer que é uma alegria muito grande e agradecer muito pelo convite. O que representa Fernando Pessoa? Fernando Pessoa foi um gênio. Ele foi um gênio e ele representa toda a renovação do código poético português e também mundial. Por quê? A passagem do século XIX para o século XX, muitos tentaram criar heterônimos. Só que Fernando Pessoa conseguiu. Posso dar exemplos. Por exemplo, o Eça de Queiroz criou Fradique Mendes, né? Mas só um conseguiu, que foi Fernando Pessoa. Então, por si só, isso já faz de Fernando Pessoa uma revolução na poesia portuguesa e na poesia modernista. Mas eu diria mais, o livro do Desassossego, do Bernardo Soares, que é um semi-heterônimo do Fernando Pessoa, é um livro hoje colocado ao lado de Joyce, Kafka, Virginia Woolf, porque é também um renovador da narrativa. E aí, De Grazia? Pois olha, eu, pegando a continuidade que tu já falaste também, para mim o Fernando Pessoa é um mundo. E para nós todos que o lemos desde a adolescência até antes disso, é sempre uma alegria e uma responsabilidade quando a gente trata do Fernando Pessoa. Porque tem uma crítica, uma ensaísta que escreveu sobre Fernando Pessoa, os trabalhos dela e os estudos dela são muito bons, mas ela diz uma coisa com a qual eu não concordo. Ela diz que o Fernando Pessoa era monotemático, monótono nos temas e versátil na forma. Eu acho que não. Por todo o mergulho que eu tenho a leitura que eu faço do Fernando Pessoa, a gente vê que os temas são também diversos e altamente criativos. E, claro, em cada situação, em cada necessidade, usando uma forma, tanto as formas clássicas, do parnasianismo, simbolismo, até o modernismo, que ele foi um dos primordiais e iniciantes do modernismo português e também nosso aqui, na verdade. Então, o Fernando Pessoa tem toda essa magia de ter deixado uma obra múltipla,
porque não só o Fernando Pessoa, ele mesmo, com o livro Mensagem, que é fantástico, que é interessantíssimo, que foi o único livro dele publicado em vida, quanto os seus heterônimos, o Caeiro, o Ricardo Reis, o Álvaro de Campos, são mundos que a gente, cada vez que a gente lê, é como se estivesse descobrindo coisas novas. Porque todos nós temos, e eu não me lembro agora, que eu não tenho na mente agora quem escreveu naquele livro do Zafari, que o Luiz Coronel organizou, me parece que da Jane já participa também, né? Mas esse autor, seguinte, sobre que quando a gente lê uma pessoa, dá vontade de a gente sair pegando, anotando tudo, e vai fazendo um caderno de tantas anotações para epígrafes, para servir de qualquer menção de pensamento e de sentimento, e por aí vai. Outra coisa que eu acho no Fernando Pessoa muito interessante é essa discussão entre o pensar e o sentir. Isso está em toda a obra dele, tanto no Fernando Pessoa, ele mesmo, quanto nos heterônimos. Então, isso esse fato, ele está sempre dialogando entre o racional e o sentimento, apesar dele dizer que ele não usa o coração, na verdade, isso ele diz. O coração é dos leitores, não é dele. Quem sente é o leitor. É isso aí, quem sente é o leitor. Então, isso aí eu acho fantástico. É claro que ele tem muita coisa, e todos temos, e ele também tinha, essa parte de como faz o trabalho do escritor do Poe, da parte do ensaio do Poe, assim como o verso livre do Walt Whitman. E isso, com todo ele conhecia muito a literatura inglesa e americana, e isso tudo criou esse mundo fantástico que até hoje nós estamos discutindo, e cada vez tem mais a discutir e a entender do Fernando Pessoa. Mas deixa eu te contar uma coisa, Degrazi. Ele deixou uma arca, né? E essa arca tem mais de 24 mil documentos. Então, ele deixou a obra do Caeiro, toda ela arrumadinha, deixou assinada a obra do Álvaro de Campos, do Ricardo Reis, mas ficou muita coisa, e aí se chama, Portugal formou uma equipe que se chama Equipa Pessoa, que são as pessoas que têm acesso, de fato, a essa arca. Fernando Pessoa era um místico, né? Ele, na verdade, ele mistificava a si mesmo, né? Então, assim, quando ele diz assim, como é que surgiram os heterônimos? Eu levantei, eu escrevi de pé, como sempre escrevo, e, de repente, comecei a escrever uma quantidade enorme de versos, e eis que surgiu meu mestre. Para que eu não perdesse o Fernando Pessoa, ele mesmo, então, ele escreveu como Fernando Pessoa, ele mesmo. E aí ele escreveu todo o poema longo, que esse oblíquo. São 53 versos. Aí ele disse, tinha nascido em mim o mestre, então eu precisava criar a coterie, a turma desse mestre. E eu imediatamente criei o oposto do Caeiro, que seria o Ricardo Reis, né? Então, um poeta clássico e tal. E, por último, criei o Álvaro de Campos. Aliás, do Álvaro de Campos, ele diz uma coisa que as feministas devem odiar, essa crítica deve ser feminista, porque ele diz assim, criei Álvaro de Campos, né? Se ele fosse mulher, andaria gritando pela casa. Mas como é homem, faz poesia. Imagina as feministas. Mas olha, então ele cria, ele inventa uma história que mistifica ele mesmo como poeta, e não é verdade. Né? Não é verdade. Isso seria em 1914,
Mas a gente sabe que o Ricardo Reis, por exemplo, surgiu em 1912. Né? Então, ele foi um grande mistificador. Nessa arca, ficou um envelope escrito: não é para ser aberto. Olha o que o cara diz: não é para ser aberto. Esse envelope está na biblioteca pública e não foi aberto. Claro, em Portugal não foi aberto. Se fosse no Brasil, já ia estar na internet, né? Mas em Portugal, respeitando Fernando Pessoa, não foi aberto. Então, isso faz parte dessa coisa de automistificação do próprio Fernando Pessoa. Não é verdade, eu penso, que ele seja monotemático. E aí, eu acho que tu trouxeste uma coisa muito interessante, de Graça, que é justamente de onde vem o apoio do Fernando Pessoa. Vem dessa tensão, realmente, entre o pensamento, do ponto de vista racional, e o sentimento, do ponto de vista emocional. Então, vejam bem, Alberto Caeiro é contra o pensar, é contra a metafísica, né? Por quê? Para ele, tudo é como é, e assim é. Bom, então, assim, nessa tensão entre pensamento e emoção e sentimento, o Alberto Caeiro tira fora a emoção e o sentimento, não, tira fora o pensamento e deixa só a emoção. O Ricardo Reis, que é um clássico e, portanto, é totalmente disciplinado, nessa tensão, ele tira a emoção e deixa só o pensamento. E o Álvaro de Campos, que é aquele que quer sentir tudo de todas as maneiras, ele quer tudo, ele quer o pensamento e ele quer a emoção. Então, só nessa tensão, a gente já percebe como eles são diferentes uns dos outros. E eles são diferentes do próprio Fernando Pessoa. Né? Então, eles são diferentes. E são heterônimos por quê? Porque eles têm uma biografia, cada um tem a sua vida, e essa parte eu acho absolutamente genial. E é genial porque, lendo a biografia, ele não faria outro tipo de poesia senão aquela que ele fez. Então, assim, se eu pego o Caeiro, que não teve educação quase nenhuma, que foi criado com uma tia-avó na natureza, o que ele faz? Ele trabalha com a natureza. Aquilo que ele vê é o que importa. Né? Não importa pensar. Pensar atrapalha tudo. Tanto que ele diz: eu despi-me de mim mesmo e daquilo que aprendi. Ele diz: despi daquilo que aprendi, que é o pensar que ensinaram para ele, porque o que ele quer efetivamente é o não pensar. Então, ele está em busca lá do ser primitivo, né? da ingenuidade, sem mácula, sem nada, porque a natureza para ele é perfeita. Se eu pegar o Ricardo Reis teve uma educação muito interessante, porque ele foi educado num seminário, e no seminário ele aprendeu grego, e aí ele estudou sozinho o latim e o grego, e ele tem uma formação clássica. Ele não teria uma formação clássica se ele tivesse nascido e sido criado como Alberto Caeiro. E o Ricardo Reis é muito interessante, porque quando a gente conhece o Ricardo Reis, ele já está no Brasil, né? Ele já veio para o Brasil, porque ele era monarquista e tinha sido proclamada a República. Quem leva o Ricardo Reis de volta para Portugal é o Saramago, né? O ano da morte do Ricardo Reis. Então, ele vem buscar no Brasil, e Campos manda um telegrama para ele,
dizendo que o Fernando Pessoa está morrendo, então ele volta para Portugal. E o Álvaro de Campos teve uma educação muito, muito simples, e o Fernando Pessoa chama vulgar, uma educação vulgar de liceu. E aí foi mandado estudar primeiro engenharia mecânica, depois engenharia naval em Glasgow, e onde ele conhece a máquina, onde ele conhece a própria modernidade, né? Então, assim, eles não escreveriam outras coisas se nós trocássemos de vida. Isso é absolutamente genial. Eles têm uma biografia, eles têm, cada um deles, a sua obra, dentro dessa questão da tensão, né? Eles têm a sua vida, eles têm a sua obra e eles têm o seu estilo. E isso é o que faz deles um heterônimo. Se eu pegar o Bernardo Soares tem vida. Bernardo Soares tem uma obra, que é o livro do Desassossego, mas o estilo, o Fernando Pessoa diz que é uma mutilação, a personalidade é uma mutilação do Fernando Pessoa, e o Fernando Pessoa diz que o estilo é exatamente igual ao dele, portanto, ele não pode ser um heterônimo. E o Fernando Pessoa, por sua vez, eu acho que é importante a gente dizer isso, o Fernando Pessoa foi criado em Durban. E ele, na África do Sul. Então, ele foi criado em Durban. E lá, quando ele chega lá, ele é um menino que teve muitas perdas. E teve muitas perdas. Assim, ele adorava o pai dele, e o pai dele era músico, né? Quando ele tinha quase 5 anos, o pai dele morreu. E aí eu tenho a primeira perda. A Maria Madalena Nogueira, que é a mãe dele, termina. Aí eles têm que sair da casa, baixa a renda, aquela coisa toda, e eles vão viver na casa da tia. Aí a Maria Madalena começa a namorar um militar, né, que é o João Miguel Rosa. Então vocês vejam assim, perdeu o pai, perdeu a casa, perdeu a mãe, que agora tem uma outra pessoa. E o João Miguel, ele é transferido para Durban. E o Fernando Pessoa vai para lá, né? Então, é colônia inglesa, e aí ele perde mais 2 coisas. Ele perde a terra, né, Portugal, e ele perde também a língua. Então, é muita perda para uma única criança. Então, quando chega em Durban, ele tem dificuldades sérias, ele tem dificuldades de encontrar, por exemplo, amigos. E aí vem a primeira personalidade literária que ele cria, que é o Chevalier du Pas, e tem mais 3 personalidades literárias, mas tem um que é super importante, que é o Alexander Sirch, que tem uma personalidade, nasceu no mesmo dia que ele, tem a mesma idade que ele, e tem a personalidade muito parecida com a dele, e o Robert Eynon, que é, digamos, o embrião do Álvaro de Campos. Então, é lá na infância que isso tudo começa a se construir, né? Ele ainda traz para Portugal, quando ele volta, ele tem 17 anos, ele traz ainda o Alexander Sirch e traz ainda o Robert Eynon. Mas o nascimento do Alberto Caeiro modificou toda a vida dele. Então, esses ficam sendo pré-Caeiro. A galáxia com Caeiro são os heterônimos, né? E mais hoje a gente sabe que tem mais de 100 personalidades literárias.
E alguns que são importantes, não foram estudados ainda o que tem que ser. Tem um, inclusive, que dá origem ao próprio Bernardo Soares, mas isso a equipa está fazendo. Então, assim, ó, esse menino vem para Portugal e ele é um excesso para Portugal. Por que ele é um excesso? Porque ele tem uma cultura que é uma cultura inglesa. Ele foi criado com a cultura vitoriana, né? Então, ele tem uma cultura grande para um Portugal que não tem. Ele fala inglês para um Portugal português. Ele tem uma percepção de poesia e de literatura que Portugal não tem. E mais ainda, ele também é monarquista num Portugal republicano. Então, assim, isso não é de uma hora para outra que isso surge, né? É toda uma consequência. E todas essas perdas levam a uma impossibilidade de ver o real. Essa é uma característica do Fernando Pessoa. Ele não consegue encarar o real. Como ele não consegue encarar o real, num momento em que ele é um cara fragmentado, num mundo fragmentado, ele busca a totalidade. Ora, onde é que está a totalidade? Entre um que aprecia a natureza e não o pensamento, o outro que é um poeta clássico, um outro que é um poeta moderno. Isso é uma busca de totalidade. Só que a totalidade do Fernando Pessoa ela é fragmentada, até porque ela é com diferentes poetas. E é isso. Quando eu estiver falando demais, pode fazer um sinal aí que eu paro. Vamos lá, Degracia. Sempre será pouco. Sempre gostaríamos de te ouvir mais. Meu amigo querido. Sempre mais. Mas, como tu estavas dizendo, essa questão dos heterônimos, que são centenas, muitos deles eu não conhecia. Agora, eu estava lendo alguma coisa do Pessoa, e tinha um poema muito grande, que eu sempre deixava para ler depois. Está numa das antologias que eu tenho, que é do Coelho Pacheco. E ele diz uma coisa interessantíssima. E ele parece que é o único poema dele, desse heterônimo. Mas é um poema enorme e muito interessante. E ele diz uma coisa que se encaixa muito no pensamento dessa questão do sentir e pensar que nós estávamos comentando antes. Ele diz o seguinte, o Coelho Pacheco: um cérebro a sonhar é o mesmo que pensa. É um verso que está no meio desse grande poema que ele trata de todas essas questões e vai desenrolando. E então essa intensidade do Fernando Pessoa, dividido nesses vários heterônimos, cria um pensamento e de sensações que tanto os críticos quanto nós, os leitores, vamos nos debruçando de uma forma cada vez mais de espanto, vamos dizer assim, a cada vez que nós vamos descobrindo essas coisas. Mesmo textos que nós já lidos, relidos, quando nós vamos ler de novo, dizemos, não, mas olha aqui, eu não tinha me dado conta dessas. Também, já tem, a partir dos anos 80, principalmente, a quantidade de textos críticos e ensaísticos é imensa. Então, também tem textos muito interessantes analisando a obra do Fernando Pessoa, não só do ponto de vista estilístico, formal, quanto estético, quanto psicanalítico, social e por aí vai. E o próprio livro Mensagem, que é o Fernando Pessoa, ele mesmo, como tem coisas fantásticas, aí entraria nessa parte do esoterismo, do misticismo, do sebastianismo, que era ele mesmo, que fazia parte da personalidade do Fernando Pessoa também, que ele muitas vezes divide com algum outro personagem que ele tem. E
E é muito interessante ver todas essas avaliações nessa questão do Fernando Pessoa, dos seus heterônimos, como um criador de um romance. Isso foi, se não me engano, foi o Helder Macedo que disse no ensaio, que escreveu no ensaio. Diz que, na verdade, o Fernando Pessoa fez um romance que ele não publicou, na medida em que ele criava a vida dos heterônimos, cada um deles era um personagem, com sua vida própria, sua cultura, suas vivências, diferentes do Fernando Pessoa ele mesmo, e também essa questão do drama, do poeta dramático, que se esconde através da despersonalização dos personagens que ele criou, dos heterônimos. Então, isso aí realmente, para quem gosta, assim, tanto de mergulhar na poesia dele, quanto ler os ensaios, que são muitas vezes brilhantes de interpretação do poeta, é um mundo maravilhoso, não é? A gente não quer sair mais dele, esse é um perigo. É exatamente isso. Sabe que uma das coisas que eu acho mais curiosas é a relação do Fernando, porque eles todos se relacionavam entre si, né? O mestre, o Caeiro, o Fernando Pessoa e o Álvaro de Campos. Um criticava a obra do outro, eles tinham uma relação pessoa a pessoa. Mas uma das coisas que eu acho mais curiosa é que o mais próximo ao Fernando Pessoa é o Álvaro de Campos. Então, o Alberto Caeiro viveu um ano só depois do dia triunfal, que foi o dia da criação dos heterônimos. Ele viveu um ano e morreu. O Ricardo Reis, eles foram criados em 14, o Ricardo Reis, 5 anos depois, larga Fernando Pessoa de mão e vem para o Brasil. Então, sobra para o Fernando Pessoa o Álvaro de Campos. E o que eu acho absolutamente interessante é que Fernando Pessoa morreu antes do Álvaro de Campos. No último ano de vida, não tem um poema assinado por Fernando Pessoa. Todos os poemas são assinados pelo Álvaro de Campos. E o Álvaro de Campos é o único heterônimo que tem uma vida marcada, né? Quando ele era adolescente, ele foi para o Oriente e ele era viciado em ópio e ele então escreve o Opiário e ele volta muito mal. Ele é um sujeito, o Fernando Pessoa usa a palavra sonambólico. Ele não sabe o que ele quer da vida, ele é um cara absolutamente perdido no opiário. Quando ele chega em Lisboa, tem um amigo esperando por ele, e o amigo disse, olha, eu preciso passar na casa do meu tio. E aí o Álvaro de Campos acompanha o amigo até a casa do tio. Pasmem vocês que o tio era o Alberto Caeiro. E aí o Álvaro de Campos fica enlouquecido com o Alberto Caeiro, que passa a ser também o seu mestre. Mas evidentemente que a relação com o mundo em que eles viviam é uma relação muito diferente, né? Um não quer pensar, o outro quer pensar e quer sentir tudo de todas as maneiras. Mesmo assim, quando ele fala do mestre, ele diz que o mestre mudou a vida dele, né? Tem um poema que a Maria Bethânia declama, mestre, meu mestre, por que me ensinaste a viver dessa maneira se eu não sou capaz, né? É isso. No fundo, é isso. Então, ele é um cara assim, muito ligado na modernidade. Então, depois de conhecer o mestre, ele toma jeito, ele passa a viver a vida adulta. E aí é o momento em que ele escreve
a ode, né? A ode moderna. E é uma ode absolutamente magnífica, porque assim, ele vive a própria euforia da modernidade, né? O barulho da máquina, as pessoas, ele pega as pessoas mais simples que tem, as mais excêntricas, ou mesmo as pessoas que cometem crimes, tudo isso é lá na ode moderna. E esse é o adulto. Aí ele começa a envelhecer e ele se volta de novo e mais para o Alberto Caeiro. E aí a gente chega na tabacaria, né? Não sou nada, não posso ser nada, apesar disso, trago em mim todos os sonhos do mundo. Então, o Álvaro de Campos tem uma vida completa. E Fernando Pessoa morre de cirrose em 1935 e o Álvaro de Campos mantém, até o dia da morte dele, todos os poemas foram assinados pelo Álvaro de Campos. Não tem nenhum assinado pelo Fernando Pessoa. Então, bom, quem é que conta essa história? É Fernando Pessoa. Isso faz parte da própria mistificação dele mesmo. Então, ele faz o poema, ele explica o poema como ele quer explicar, né? Ele explica a teoria como ele quer explicar, às vezes ele é irônico. Eu acho que um documento que a gente não pode deixar de ler é a Carta por Casais Monteiro, né? E ele cria uma teoria séria, né? A melhor definição de heterônimo foi ele que deu. Ele disse assim, ó, são personagens de uma peça sem enredo. É isso, né? Então, ele deixou lá. E ele escreve teoria literária, porque foi ele que criou os movimentos, toda a Europa tinha ismo, e Portugal não tinha, então ele cria. Então, como que Portugal não tem? Tem que ter, então ele cria o sensacionismo, e aí ele desenvolve a teoria. Então ele foi um sujeito assim, ó, ele realmente, ele se mistificou. Ainda no outro dia, tu, né, Elvio, que perguntou sobre o Crowley, falou sobre o Crowley no outro dia, né? Bom, o que foi o encontro dele? Fernando Pessoa era místico? Era, mas toda a geração do Fernando Pessoa, toda a geração orfista era. Toda a geração orfista pertencia à maçonaria. E, bem, então o Crowley era o maior ocultista da época, ele visitava o Fernando Pessoa, e aí eles decidem fazer o que eles chamam uma partida a Portugal, né? Fernando Pessoa encontra o isqueiro do Crowley na beira do Tejo, vai à polícia, presta depoimento como se ele tivesse morrido afogado, faz toda aquela função, e o Crowley já tinha voltado para a terra dele. Então ele gostava disso, ele gostava dessa coisa mística, ele gostava. O Crowley iniciou o Fernando Pessoa, que não era maçonaria, era a Sociedade do Amanhecer. Era um culto ocultista, inclusive naquele poema que ele escreve, um poema erótico que ele escreve, e, inclusive ele homenageia uma noiva. Aquele poema, ele deve ter pego a inspiração, a plataforma do poema, justamente nos cultos celtas
que guiaram muito essas sociedades de então, lá no século XIX. E o Crowley deve ter passado por isso, até porque era inglês. Então, tu começa a ver o próprio Fernando Pessoa, enquanto nacionalista místico, creio eu que essas pessoas, Caieiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, conversavam entre eles. Que tu nota que o Caieiro, na realidade, é um pagão quase pré-convertido. Ele sempre passou toda a vida dele, a metade acreditava e a metade tentava se converter. O Ricardo Reis é o mais compenetrado deles, que, aliás, até em formato poético, compenetradíssimo. E o último, que é o Álvaro de Campos, é a explosão da vida que o Fernando Pessoa nunca teve, né? E gostaria de ter, né? E suas invenções múltiplas, enquanto sensorização. Mas tu nota que uma coisa fantástica que a gente, que tu não vê em outro poeta, uma é escrever na primeira pessoa com a rima cruzada. Isso é uma coisa que aconteceu com ele. Raramente o poeta escreve com rima cruzada. Ou é a rima, ou é o verso, enquanto o verso é a prosa. Ele misturou e a gente sente a cadência, né, as explosões dos átomos da linguagem, tudo dentro dos seus compassos. Uma das coisas... Cada vez que tu relê o Fernando Pessoa, o Degrau, tu te maravilha, tu te autonotifica com espanto e até com uma eterna novidade. Que aquele, inclusive, muito poema dele, eu tenho a novidade do mundo, né? Isso. E ele foi, Elvio, ele foi um cara que estudou muito essa questão do esoterismo, né? Ele era agnóstico, ele era maçom, ele acreditava na alquimia medieval. Então, quando ele se define mesmo, ele diz, né, que ele é um nacionalista místico e o cristianismo teve também uma força muito grande para ele. E uma das coisas que eu acho importante é sobre mensagem de Grazia. Até o início do século XX, a literatura portuguesa, de uma maneira geral, acho que eu tiraria fora a geração do Essa, mas é uma literatura laudatória, né? É o grande Portugal e tal. E quem abre a literatura do século XX, que deixa de ser laudatória, é o próprio Fernando Pessoa, né? Que é o final da mensagem. Sem rei, sem lei, Portugal agora és nevoeiro, é a hora. É a hora da própria virada. E isso é a nota de toda a literatura portuguesa do século XX. É o rompimento da epopeia, né? Dos portugueses, aquele ufanismo navegador, a descoberta, tudo e outra, realmente, aquele encômio, né? A lauda, aquilo cansativo, muito cansativo, né? Tanto na narrativa quanto no próprio poema. É isso aí. É interessante notar que, como já disseste, Jane, a respeito dos heterônimos, como o Fernando Pessoa fazia disso um encontro e um desencontro, também, se pensarmos em toda a globalidade dos poemas, da vida que ele tinha com a vida que ele desejava, desejava ter. Porque em muitos poemas isso é colocado explicitamente, essa questão da pessoa que não alcança o que deseja, que não vai adiante nos seus propósitos, que está sempre fora do mundo, como tu bem explicaste as razões da infância que foram moldando a personalidade.
e isso foi fazendo com que a poesia dos seus heterônimos fossem trabalhando cada vez mais em relação a essa questão. Por um lado, sendo múltiplos, diversos, e por outro lado, como tu bem disseste também, procurando a totalidade de organizar o pensamento, o sentimento, numa coisa só, numa grande unidade universal. E aí entra toda essa parte do esoterismo, do cientificismo que ele ao mesmo tempo negava e também pensava em muitos poemas. Cientificismo, eu digo, em termos de racionalismo da época, não é? Sim, sim, E, sim. e há um personagem, comparando assim, pensando em Portugal, como tu colocasse a literatura, eu penso que para nós leitores são três grandes. Claro que tem outros também, Antônio Nobre, tem muitos poetas e escritores portugueses que eu gosto, obviamente. Mas são três os que estão no gosto do leitor, vamos dizer assim, tanto intelectualizado, quanto do povo leitor, por prazer. Que é, obviamente, o Camões, o Essa e o Fernando Pessoa. São esses três que fazem, não é? Apesar do Fernando Pessoa ter dito que no famoso ensaio que estava para nascer o poeta, queria destronar o Camões. O Camões. Não sei se ele pensava que seria ele já naquela época, Tem toda uma teoria. Tem toda uma tem teoria que várias diz que teorias sim. sobre isso, né? É. Mas, para o nosso bem, o Camões está aí e ele também, não? Nenhum destronou o outro. E cada um se interpretando na sua visão de Portugal e dos descobrimentos do mar português e por aí vai. Mais uma coisa, em relação a personalidades literárias, tu também falaste que foram poucos aqueles que conseguiram fazer essa multiplicidade de uma forma eficaz e eficiente literariamente. E eu me lembro, assim, até pela personalidade, pelo tipo, eu comparo muito, isso sem querer, obviamente, aprofundar essa situação, mas o Fernando Pessoa e o Mário de Andrade, tanto pela sua questão de personalidade, como trabalho literário, como suas questões, suas angústias pessoais, seus problemas não resolvidos, e sua grande capacidade de aglutinação do ponto de vista intelectual, o papel que ambos tiveram, cada um no modernismo de Portugal, Fernando Pessoa, Mário de Andrade no modernismo brasileiro. E o Mário de Andrade tem aquele famoso poema, né, Sou 300, sou 350, que mostra que ele também se achava uma pessoa múltipla, e era, porque ele era noveleiro, era romancista, poeta, ensaísta, músico. E eu até estava lendo para fazer um texto que eu estou escrevendo sobre medicina folclórica, Os Namoros com a Medicina, do Mário de Andrade. São coisas interessantíssimas. Então, ele era uma pessoa múltipla também. Só que, é claro, ele não chegou a esse ponto de ter essa grande descoberta das personagens, de criar os seus heterônimos com algo que pudesse o seu próprio dividir estilo, né? com o seu próprio estilo e tudo mais. Mas eu acho muito interessante assim, essa aproximação entre os dois, do ponto de vista das a pessoas. gente pode fazer uma aproximação tranquilamente do Fernando Pessoa, por exemplo, com o Drummond, se pode fazer com a Clarice Lispector, os nossos modernistas. Por quê? Porque, assim, até o modernismo, o poema trazia aquilo que o poeta sentia. Então, assim, o sujeito empírico, que é o poeta, se confundia com o sujeito lírico, né? E quem é responsável por essa dissociação é justamente o modernismo, né? Então, separa. O que quer dizer? O que quer dizer é que o sujeito lírico ou o sujeito do poema, ele não tem necessariamente que sentir aquilo que o poeta sente.
essa fragmentação, essa cisão entre o sujeito lírico e o sujeito empírico termina aproximando eles muito. Só que Fernando Pessoa fez o seguinte. Bom, então, Drummond, né? Ele tem aquele poema que diz assim: o que pensas e que sentes, isso ainda não é poesia. Carlos Drummond. Né? O que pensas e que sentes, isso ainda não é poesia. Por quê? Porque ele já está no caminho dessa dissociação que a lírica moderna termina exigindo. Então, o que significa? Todos os outros poetas criaram um sujeito lírico, né? Criaram uma personagem. Então, o que fez o Fernando Pessoa? Criou vários sujeitos líricos que, por terem uma obra poética, se transformaram também em sujeitos empíricos dos sujeitos líricos que eles criaram. Então, é uma cadeia poética que só ele conseguiu. Então, os poetas que são o sujeito empírico se dissociam do sujeito lírico. Está aqui o sujeito lírico. Ele é resultado da criação desse sujeito empírico. O que fez Fernando Pessoa? Fernando Pessoa criou vários sujeitos líricos. Esses sujeitos líricos também são poetas. Portanto, eles também são os poetas da obra que eles criaram, né? Eles também são sujeito empírico ao mesmo tempo em que eles são sujeito lírico. Isso se desdobra. E o mais incrível de tudo é que assim, que isso é um trabalho cerebral, né? Isso é um trabalho. Isso ele deixa muito claro. Ele é um sujeito. Fernando Pessoa, ele mesmo, ele é muito mais cerebral do que qualquer outra coisa. Lá no autopsicografia, isso fica muito claro, né? E assim, no autopsicografia que está toda a teoria do fingimento do Fernando Pessoa. Mas essa teoria não nasce com o Fernando Pessoa. Na verdade, essa teoria está lá no Nietzsche. O Nietzsche diz assim, o poeta capaz de mentir conscientemente, voluntariamente, só ele é capaz de dizer a verdade. Isso é Nietzsche. Agora, Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Né? Então, a dor do poema coincidiu com a dor do sujeito lírico, que é esse poeta. E aí, então, ele começa, só o leitor não consegue sentir essa dor, né? Ele diz assim, e os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Então, bem, o Fernando Pessoa coloca o poeta acima do povo comum, acima do leitor comum. E quando ele diz assim, e assim nas calhas da roda, gira entre ter a razão, esse combo de corda que se chama coração, bom, entreter é tirar do eixo, né? Essa palavra é uma palavra bem antiga. Entreter é tirar foco, né? Então, ele diz assim, nesse trenzinho que vai pelo trilho, se tira o foco do coração. E aí, então, isso se completa com outros poemas, né? E que é o isto, e lá pelas tantas ele diz assim, o leitor é que sente com o coração. Ele diz assim, eu simplesmente sinto com a imaginação. A imaginação é racional. Então,
Então, eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Sentir, sinta quem lê. Tanto faz para ele. Então, assim, ó, ele é totalmente cerebral. Então, a poesia da autopsicografia, ela se completa num poema chamado Isto e num poema chamado, e aí diz tudo, o próprio título do poema, Guia-me a só razão. Ele não se dá o direito de sentir. É uma situação realmente clara em relação a toda essa mito-poesia em relação a esses poemas do Fernando Pessoa, ele mesmo, e nós vamos vendo como ele consegue mostrar bem o que é o trabalho do escritor, do poeta. E penso eu muito baseado na filosofia da composição, não baseado diretamente, mas com a influência da filosofia da composição do Poe. Porque quando nós lemos o Coro, aquele poema terrível, aí na filosofia da composição ele vai desconstruindo tudo aquilo, construindo, olha, eu escolhi essa palavrinha aqui para dar tal efeito, foi por isso, tá? Então mostrando como o escritor diferencia o material bruto que vem da emoção da questão que vem depois, que é o escrever, que é o fazer o texto. Exato. Então, essa ligação, e eu acho que o Fernando Pessoa tinha muito disso. Esses dois poemas são específicos sobre esse assunto e fantásticos, maravilhosos, na medida em que ele consegue expressar de uma forma absoluta essa questão entre a emoção inicial, a dor, vamos dizer assim, que veio de alguma emoção, de alguma sensação, e o segundo passo, que é o escrever. E aí, por isso que ele diz no Isto que aquilo ali é feito para o leitor sentir. É isso aí. Pode sentir ou não, mas o escritor se forçou bastante para conseguir aquele efeito. Isso eu acho que está praticamente exemplificado muito bem nesses dois poemas que tu trouxeste. E esse fingimento, de Grácia, ele não é um fingimento por si, né? Ele não é um fingimento por si só. É um fingimento que também vem lá de Platão e Aristóteles. É um fingimento que seja capaz de levar à verdade. Como ele não consegue... E isso é muito... É assim, ó, Fernando Pessoa está em busca de alguma coisa, em busca, né? De alguma coisa. Então, tem um poema que ele fala que encontra o imperador conversa com ele, o imperador manda que ele siga um tal caminho e tal, e ele vai, leva a gente, e a gente diz assim, bom, agora ele vai encontrar a resposta que ele procura, e ele diz, mas afinal não existe imperador. Então, esse fingimento é uma tentativa de chegar a uma verdade absoluta que tem alguma coisa a ver com Platão, porque ele fala de um andar, de uma coisa linda, essa coisa que é bonita, né? Esse fingimento que busca a verdade, ele sabe o que ele quer, mas a impossibilidade de lidar com o real leva ele para o fingimento. Só que toda vez que ele está muito próximo de encontrar aquilo que poderia ser a verdade, como esse poema do imperador, ele volta ao começo. É como se ele tivesse muito medo de encontrar as respostas e essa vida que tu te referes, e que isso fizesse com que ele não escrevesse mais. Ele tinha muito medo. Então, ele anda, ele vai. Quando a gente pensa, Fernando Pessoa vai chegar, o imperador não existe. Então, é preciso que ele construa todo um outro caminho. Né? É muito interessante.
o Fernando Pessoa sempre ele transitou por uma desconstrução construída, né? Ele sempre esteve num estágio da Fênix, tentando a luz, mas no fim passou toda a vida ele e os heterônimos, e eles não conseguiram chegar nisso, né? E isso que eu acho que ele construiu, os heterônimos como vingança pelos fracassos pessoais da vida dele, né? Tem uma relação de catarse, se tu olhar bem nos heterônimos. Mas agora vamos ouvir, materializado aqui nessa sala, o próprio Fernando Pessoa. O próprio, é isso aí. Que maravilha. Mestre, meu mestre querido, a quem nenhuma coisa feriu, nem doeu, nem perturbou. Seguro como o sol, fazendo o seu dia involuntariamente. Natural como o dia, mostrando tudo. Meu mestre, meu coração não aprendeu a tua serenidade. Meu coração não aprendeu nada. Meu coração não é nada. Meu coração não vale nada. Meu coração está perdido. Depois, por que é que me ensinaste a clareza da vista? Se não podias me ensinar a ter a alma com que a ver clara. Por que é que me chamaste para o alto dos montes? Se eu, criança das cidades do vale, não sabia nem respirar. Vai alta no céu. A lua da primavera. Eu penso em ti, dentro de mim estou completo. Corre pelos vagos campos até mim uma brisa ligeira. Eu penso em ti. Murmuro teu nome, não sou eu, mas eu sou feliz. Amanhã virás, andarás comigo pelos campos a colher flores. Eu já te vejo amanhã comigo pelos campos a colher flores. Pois quando vieres amanhã, andarmos juntos pelos campos a colher flores, isso será uma alegria e uma verdade para mim. Meu olhar é nítido como um girassol. Eu tenho o costume de andar pelas estradas, sempre olhando para a direita ou para a esquerda, e de vez em quando, olhando para trás. E o que eu vejo a cada momento é aquilo que eu nunca tinha visto antes. Eu sei dar bem por isso. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se rapaz que nascera de veras. Ah, me sinto inspirado a cada momento, a cada instante, para a eterna novidade do mundo. Para a grande dama das palavras, Jane Tutiquian. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada. Ah, quem só despertaria o infante que viria de além do alto muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal, o bem, antes que já libertado deixasse o caminho errado pelo que a princesa vem. A princesa adormecida espera, dormindo se espera. Sonho e morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde uma grinalda, toda de era. Longe o infante esforçado sem saber que intuito tem, ele rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, mas ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o seu destino. Ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo pelo processo divino que faz existir a estrada. Se bem que seja obscuro tudo pela estrada afora e falso, ele vem seguro e vencendo estrada e muro chegar aonde em sonhos ela mora. Ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão
encontra a Hera e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. O poeta é um fingidor. Ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. E os que leem o que ele escreve, na dúvida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão este comboio de cordas que se chama coração. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro de minha alma. E é tão lento o teu suar como tão triste da vida, que a cada tua pancada tem um som de repetida. Por mais que me tanjas perto como um barco sempre errante, és para mim como um sonho, soa minha alma distante. E a cada pancada tua, brilhando no céu aberto, eu sinto o passado mais longe, eu sinto a saudade. Mais perto. Para o mestre de Grácia, para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe o quanto és no mínimo que fazes. Só assim em cada lago, a lua, ela toda brilha, porque alta vive. No meio-dia de fim de primavera, eu tive um sonho engraçado como uma fotografia. Eu vi Jesus Cristo descer à terra. Ele veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr, a rolar-se pela erva, a arrancar flores para as deitar fora e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir da segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo, com árvores, flores, pedras. No céu tinha que estar sempre sério. E de vez em quando tornar-se outra vez homem, subir para a cruz e estar sempre a morrer. Com um trapo enrolado na cintura, os pés espetados por um prego com cabeça e uma coroa toda de espinhos, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era o pai dele, e o outro pai era uma pomba, a única pomba, feia e estúpida do mundo, porque não era do mundo e nem era pomba. Sua mãe não tinha amado antes de o ter, não era mulher, era uma mala que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera o pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia desses que Deus estava dormindo, o Espírito Santo andava a voar, ele foi até a caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano, um menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e o deixou lá em cima, pregado na cruz, que é no céu e que serve de modelo às outras. Depois fugiu para o sol. Desceu pelo primeiro raio que apanhou
Hoje ele é uma criança bonita, de riso natural, limpa o nariz, no braço direito, chapinha nas poças d'água, colhe as flores, gosta delas, esquece-as, atira pedra aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. Porque ele sabe que elas não gostam, que toda a gente acha graça. Ele corre atrás das raparigas que vão em rancho pelas estradas, com as bilhas, as cabeças, levanta-lhes as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as cores que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão, e olha bem devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus, diz que Deus é um velho estúpido doente, sempre a escarrar no chão, a dizer indecências. A Virgem Maria passa horas e horas da eternidade a fazer meias, e o Espírito Santo empoleira-se nas cadeiras e sujas. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Ele diz, por exemplo, que Deus não percebe nada das coisas que criou. Se é que as criou, do que duvido. Diz-me, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, os seres seriam cantores. Os seres existem, mas nada. E é por isso que se chamam seres. Depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo ao colo para dentro da minha casa, seguindo um ritual, despindo-o lentamente até ele estar nu. Ele mora comigo na minha casa, lá no meio do outeiro. Ele é a eterna criança. Ele é o Deus que faltava. Ele é humano, que é natural, que sorri, que brinca. E é por isso que eu sei com toda a certeza que ele é o meu menino Jesus, o verdadeiro. A criança tão humana que é divina. Essa minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. Que meu mínimo olhar me enche de sensação, no mais pequeno som, seja o que for, parece vir falar comigo. A criança nova que habita onde eu vivo, dá-me uma mão a mim, a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, e saltando, e cantando, e dançando, e rindo, e gozando desse nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo, e que tudo vale a pena. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo que nós nunca pensamos um no outro, mas vivemos os dois um acordo íntimo, com a mão direita, à esquerda. Ao anoitecer, nós brincamos com as 5 pedrinhas, lá no degrau da porta de casa, graves como convém a um Deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo o universo e fosse um perigo tão grande para ela deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhes histórias das coisas, só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. E dos reis, dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras, dos comércios, dos navios que ficam lá no fumoar dos altos mares. Porque ele sabe que falta aquela verdade, que tem uma flor ao florescer, que anda pela mão das estações, a variar os montes, os rios, os vales, e a fazer doer aos olhos os muros caiados. Depois o menino Jesus adormece nos meus braços, eu levo ao colo para dentro da minha casa, despindo-o lentamente até ele estar nu. Ele mora comigo dentro da minha alma. E às vezes de noite ele me acorda, brinca com os meus sonhos, vira uns de perna para o ar, põe uns em cima dos outros e bate palmas. Sorrindo, sozinho para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança ou mais pequeno, pega-me tu ao colo, leva-me para dentro da tua casa, despe esse meu ser cansado e humano, deita-me na tua cama,
Conte-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. Dá-me sonhos teus para eu brincar, meu menino Jesus. Até que nasça qualquer dia desses. Que tu sabes bem qual é. Essa história é a história do meu menino Jesus, o verdadeiro. Por que razão que se perceba, não há ela de ser a história mais verdadeira. É tudo quanto os filósofos pensam. Tudo quanto as religiões ensinam. Eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos, todos eles têm sido campeões em tudo. Eu? Tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes, irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tenho sido mesquinho, submisso, grotesco, que tenho rolado os meus pés publicamente no tapete das etiquetas. Que tenho sido mesquinho, grotesco, submisso, arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado. Eu que, quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, que tenho sentido o piscar dos olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedindo emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora que o soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu verifico que não tenho um par nisso tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço, que fala comigo, nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que me confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que me contasse não uma violência, e sim uma cobardia. Não! São todos o ideal. Seus olhos me falam quem há neste largo mundo, que me confesse que uma vez foi vil. Príncipes, meus irmãos, estou farto de semideuses, onde há gente no mundo. Então, se o sonho que é o vil, eu sou o vil e errôneo nessa terra. Poderão as mulheres não os terem amado. Poderão ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Não sei o que é o tempo. Não sei qual a verdadeira medida que o tempo tem, se tem alguma. A do relógio sei que é falsa, divide o tempo espacialmente por fora. A das emoções também sei que é falsa. Divide não só o tempo, mas o que há nele. Julgo às vezes que tudo é falso. E que o tempo não é mais que uma moldura para enquadrar o que lhe é estranho. Criei-me em várias personalidades. Eu crio personalidades constantemente. Cada sonho meu é logo, ao aparecer sonhado, encarnado numa outra pessoa que passa a sonhá-lo, eu não. Para criar, eu destruí-me. Tanto me exteriorizei dentro de mim, que dentro de mim eu não existo. Eu sou a cena viva, por onde passam vários atores, representando várias peças.
Fiz de mim o que eu não soube, o que eu não podia fazer de mim, não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, eu não desmenti, perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando a tirei, me vi ao espelho. Já tinha envelhecido. Estava morto. Sentir tudo de todas as maneiras. Viver tudo de todos os lados. Ser a mesma coisa de todos os modos, possíveis ao mesmo tempo. Realizar em si toda a humanidade de todos os momentos num só momento. Difuso, profuso, completo, longínquo. Eu quero ser sempre aquilo com quem eu simpatizo, e eu torno-me sempre, mais cedo ou mais tarde, aquilo com quem eu simpatizo, e eu simpatizo com tudo. Eu vivo em tudo. São-me simpáticos os homens superiores, porque são superiores. São-me simpáticos os homens inferiores, porque são superiores também. Porque ser inferior é diferente de ser superior, e por isso há uma superioridade a certos momentos de visão. Simpatizo com alguns homens pelas suas qualidades de caráter. Com outros eu simpatizo pela falta dessas mesmas qualidades, e com outros homens eu simpatizo por simpatizar com eles. Sim. Como sou rei absoluto na minha simpatia, basta que ela exista para que tenha razão de ser. Eu beijo na boca todas as prostitutas, beijo sobre os olhos todos os satanãs. Minha passividade jaz aos pés de todos os assassinos, e a minha capa espanhola, olha! Escondo a retirada de todos os ladrões. Tudo é a razão de ser da minha vida. Fred, eu sou infeliz. Mary, eu sou infeliz. Ó vós, todos vós, casuais demorados, tantas vezes terei pensado em pensar em mim, sem que o fizesseis. Quão pouco fui no que sois. Quão pouco fui no que sois. Quão pouco fui no que sois. Quão pouco. Grande é a poesia, a bondade, as danças. Mas o melhor do mundo são as crianças. Grandes são os desertos, minha alma! Sou eu que estou batendo palma, porque, assim, ó, eu fico muito emocionada cada vez que assisto, Jairo, eu fico muito, muito, muito emocionada. Jairo, obrigada, minha grande. linda. Para você também. Eu que me sinto muito honrado de poder estar aqui hoje ao lado de vocês, que são escritores que eu tanto admiro e que eu leio as suas obras, sou um fã para sempre do teu trabalho, querida Jane, do Degrásia, do Elvio, poetas, escritores, mestres, para mim. Eu sou apenas um intérprete da obra desse grande gênio, Fernando Pessoa, que me habitou lá aos 13 anos de idade. Depois eu fui para o teatro e ele acabou fazendo parte da minha vida. Já são 30 anos que eu interpreto a sua poesia. Ele está no meu coração, assim como vocês também. Lindo, 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 lindo. Foi mágico. Olha, foi uma beleza, uma alegria ter estado aqui contigo e ter podido ver, te ouvir
trazendo o Fernando Pessoa para nós. Muito obrigado, Jairo. Muito obrigado, Degrácia. Muito obrigado, grande mestre. E, Jânio, obrigado a vocês. Antes de tu terminar, quero agradecer muito por ter me possibilitado esse momento tão bonito e tão rico. Muito obrigada a ti e a ela. Muito obrigada. E eu também agradeço ao Dia Quartinho, a todos vocês, ao convite que me foi feito e a quem está nos ouvindo. E novamente, quero dizer que o Jairo trouxe um momento fora de série para esse encontro. Muito bonito mesmo. Muito obrigado a todos. Meus queridos, nós é que agradecemos a disponibilidade de vocês estar conosco, agradecer ao Jairo, ao Elvio, dizer a vocês que ficou aquele gostinho de queremos mais Fernando Pessoa, com certeza. 30 de novembro, aniversário de 85 anos da morte do nosso poeta, nós vamos voltar a falar do Fernando Pessoa e do trabalho incrível que o Jairo tem feito pelo Teatro Gaúcho. Também queria lembrar a todos que as 5 lives anteriores sobre os impactos da pandemia do mundo da literatura, o legado do Mário Quintana, a poesia social gaúcha, os novos autores gaúchos, a produção poética das mulheres, e essa que está concluindo agora, estarão disponíveis na página do Facebook da Transurb e da Biblioteca Livre Sobre Trilhos, e também no YouTube, na página oficial da Transurb. Mais uma vez, muito obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde e até breve.